Nós vamos ministrar a palavra. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, versículo 18 ao 20. 28, versículo? Capítulo 28, versículo 18. Então, versículo 20. A grande comissão. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, trazendo aqui, Senhor, a Tua palavra, a inspiração, que eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale o que receber do Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Eis-me aqui nas Tuas mãos, eu recebo pela fé o Teu Espírito, a unção do Teu Espírito para ministrar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ontem, foi ontem ou foi antes de ontem, eu assisti um filme chamado O Rei da Escócia. Acho que foi antes de ontem, né, amor? Um filme chamado O Rei da Escócia. E me chamou muita atenção, porque foi numa era, no período medieval, e numa época onde havia briga entre a Inglaterra e a Escócia, né? E a Escócia querendo ser livre, querendo liberdade, e a Inglaterra querendo dominar. E eu sei que nessa briga toda, o rei da Escócia, ele acabou se perdendo na guerra, na batalha, e ali ele ficou sozinho. E no que ele ficou sozinho, tinha um grupo pequeno de homens, de guerreiros junto com ele. Ele despediu e falou: não, vou embora, eu não quero mais saber não vou mais me preocupar com isso, vou embora, vamos viver a vida de vocês, e dispensou aqueles soldados. E de repente ele acabou desmaiando, né? Desmaiando, dado como morto. E havia ali muita neve, muita frieza. E próximo dali, morava uma família, né? Uma mulher que havia perdido até o esposo na batalha. E essa mulher tinha um filho e tinha um sobrinho que ela criava. E tinha uma menina também, tinha um casalzinho de filho, né? E tinha um sobrinho. E era uma família. E de repente o menino brincando naquele gelo, naquela coisa toda, acabou encontrando aquela pessoa quase morta, né? E quando pegaram, levaram para dentro da casa para cuidar, e ali eles viram que era o rei, que muitos já tinham dado ele por morto. E alguns até estavam ainda tentando encontrar para persegui-lo. E ali aquela família aquela mulher cuidou daquele rei, falou: não, você é o nosso rei. Ele: não, eu não quero. Ele estava assim, desanimado, desmotivado,
frustrado, parece que nada estava dando certo. E ali ele ficou com aquela família aqueles dias. E uma família pequena. O que me chamou a atenção naquele filme foi aquela família, um pequeno grupo de pessoas, né? E de repente ele começou a sentir novamente o impulso, o desejo de lutar, o desejo de realmente cumprir com o propósito que ele foi chamado para ser. E ele começou a treinar aquele povo, começou a ensinar como eles usarem o arco e a flecha numa batalha, e começou a treinar aquelas pessoas. Treinou aqueles meninos, treinou a mulher, aquela família, treinou aquele povo. Mas tinha um sujeito lá que era um traidor, e tinha um grupo de pessoas junto com ele, e ele queria, na realidade, matar o rei definitivamente, que era para dizer, não, o rei está morto, e mostrar que ele estava morto, tudo, né? E é isso que ele queria. E esse camarada veio para atacar eles. Quando ele veio para atacar eles, essa família estava toda treinada, estava toda preparada para revidar e para proteger o rei. E o que acontece é que esse pessoal que veio atacar, homens, soldados, treinados para a guerra, montados em cavalos, uma quantidade bem maior, e não ficou um, morreu todos. Só aquela família, junto com aquele rei, matou aqueles inimigos. E aí me chamou muita atenção ali sobre o verdadeiro discipulado. O que é o discipulado? O que é o discipulado? E eu comecei a meditar nessa situação e meditar nessa questão da palavra o discípulo. Ali havia um rei. E agora tinha um grupo de pessoas. E aquelas pessoas, elas começaram a entender que aquele homem era o rei delas. E eles eram seguidores. A palavra discípulos quer dizer seguidores. Não é alunos, porque o aluno ele vai viver com o professor só na hora da aula, mas o seguidor ele está constantemente, está observando, né? Então ali os discípulos de Jesus eram os seguidores. E aqueles discípulos de Jesus que deram continuidade à obra que Jesus estava falando com eles aqui, né? Ele disse aqui, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha, vocês vão. Jesus estava falando isso para 12 homens. Jesus não falou isso para uma multidão. Jesus não falou isso para os 500, para os 120. Jesus falou com 12 homens. Vão e façam discípulos. E esse evangelho, através daqueles 12 homens, chegou até nós. Como isso que pôde acontecer? Como isso pôde chegar? Nós estamos hoje no século 21. 21 séculos depois. Porque a história se divide em duas partes. A história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo quem não acredita em Jesus sabe que a história está dividida em duas partes, antes e depois. E nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. E esse evangelho chegou até nós, e nós estamos aqui falando dele, porque houve homens e mulheres que foram fiéis a Jesus, que cumpriram com seu chamado, que atenderam, que entenderam, e entraram e aceitaram o desafio de Jesus para as suas vidas. Então, foi o que ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos? É fazer seguidores. Mas não é seguidor meu, é seguidor de Jesus. Alguns grupos,
né, alguns grupos evangélicos, das nossas igrejas mesmo, as pessoas têm o bate do peito e diz, meu discípulo. Quem já ouviu isso? A pessoa bater no peito e dizer, fulano é meu discípulo. Meu irmão, eu faço discípulo não é para mim, eu faço para Cristo. Eu quero que as pessoas olhem, não é para mim, olhem para Cristo. Eu quero que as pessoas sejam fortes, fortalecidas em Cristo. Eu sou apenas um canal, um instrumento, um vaso de barro que a qualquer momento o Senhor pode quebrar. Então nós precisamos entender isso. Nós fazer discípulos é fazer discípulos para Cristo. Fazer seguidores de Cristo, que vão seguir a Cristo. É esse o objetivo do Evangelho. É pessoas que vão seguir a Cristo, né? E aí, no que essas pessoas vão seguir a Cristo, elas vão fazer o quê? Elas vão batizar e vão ensinar. Vão ensinar o quê? O que elas aprenderam através de Cristo. O que elas aprenderam na sua vida com Cristo, no seu caminhar, com os seus fracassos, com as suas vitórias. Eu acho muito bacana pessoas, a Bíblia, por exemplo, ela não esconde os pecados de Davi. Ela fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ela mostra também que Davi teve um tempo tenebroso, teve uma penumbra na sua vida. Ela mostra que Davi adulterou, mandou matar um homem, e no entanto Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não esconde os defeitos, né? Deus não nos chamou, não chamou eu nem você para sermos super-homens, super-mulheres, super-poderosos, porque as pessoas pensam que nós somos crentes, porque agora a gente tem Jesus, a gente é super-poderoso, né? Não, nós não somos super poderosos. Nós temos um Pai a quem nós recorremos a Ele e Ele, pela misericórdia, atende as nossas orações. A Bíblia diz, entra no teu quarto em secreto e fala com quem? Com o teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto te responderá. O segredo é ir para o secreto. O segredo é caminhar com Deus, orar, falar com Deus no secreto e aprender dele no secreto. Ele vai ensinar. Depois ele diz, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem, conforme essa obediência, por causa que nós temos esse coração disponível para obedecer, porque o segredo, preste bem atenção, o segredo do poder na vida do crente é a obediência. É a obediência. Quanto mais você obedece, mais poder Deus te dá. Obedece o quê? Só ter uma vida de oração, ter uma vida de testemunho, praticar os princípios da palavra de Deus. E ele diz aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu me proponho a entender o chamado de Cristo, quando eu me proponho a obedecer o idem de Cristo, o que vai acontecer? Cristo vai estar comigo todos os dias. A presença dele vai estar na minha vida, vai se manifestar na minha vida. Vai acontecer coisas na minha vida. A manifestação dele é real. Ele está comigo, né? Então é importante nós entendermos que Deus nos chamou para sermos discípulos, seguidores que vão seguir a Ele. Primeiro, vamos seguir a Cristo renunciando. Renúncia. A gente, hoje em dia, o evangelho de hoje não é mais um evangelho de renúncia. O evangelho de hoje é um evangelho de prosperidade. As pessoas pregam prosperidade. Vem para cá que você vai ser próspero, que você vai ficar rico,
que você vai ser empresário, que você vai ser isso, que você... Hoje tem muitos grupos evangélicos, muitas igrejas que se dizem evangélicas, que nem pregam mais a palavra. Agora só é coach. Só é usar o coach. Né? Palavras de autoafirmação, palavras de positivismo, né? Mas na realidade a gente tem que ver que o evangelho é real. O evangelho é real. Jesus não prometeu um mar de rosas para nós. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abre mão, né? Abre mão. O que é que Deus quer que você abra mão? O que é que está precisando abrir mão na sua vida para ser um seguidor de Jesus? Deus não chamou a gente para ser crente, nem evangélico, e nem muito menos gospel. Deus nos chamou para sermos discípulos, seguidores de Cristo, seguir a Cristo. Então nós precisamos renunciar. O que a gente tem que renunciar? Tem tanta coisa na nossa vida que a gente olha, a gente precisa fazer uma sondagem, a gente precisa pegar o Salmo 139, ler aquele salmo e fazer dele a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e me coloca no caminho correto, no caminho da eternidade. Vê onde eu estou errando, vê o que eu estou fazendo. Meu irmão, não é que você vai olhar para a sua vida, se você está errando, porque Deus vai me castigar. Não, não. Não é com essa intenção. Tem muitos crentes que, eu não vou fazer isso, Deus vai me castigar. Parece que Deus é aquele cidadão ruim, da cara feia, aquele velho, da cara esquisita, com um chicote na mão, esperando eu sair, eu dar botar o pé fora da linha, que ele já está com o chicote para bater em mim. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso, é um Deus de amor, mas Ele quer que você se conscientize de que você vai abrir mão de algo porque você ama Deus, não é porque Ele vai te castigar. Tem muita coisa que eu não faço, não é porque Deus vai me castigar. Tem muita coisa que eu não faço porque eu amo a Deus. E eu digo, não vale a pena. Eu não vou fazer, não vou trair minha esposa. Não é porque eu tenho medo que ela vai descobrir, que vai acontecer, que vai acabar. Não. Se eu amo, eu vou zelar, eu vou cuidar. Eu vou ficar preocupado, eu não vou querer magoar. Então esse deve ser a nossa cultura cristã. Entender que renunciamos porque nós amamos a Cristo, porque eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero me parecer com Jesus. O que está faltando em mim que eu não me pareço com Ele? O que é que Deus pede de mim? O que é que Deus quer que eu renuncie? A gente é tão nariz empinado, orgulhoso. Estão querendo fazer de besta, não sou besta não. Né? Às vezes tem esse sentimento assim, que é o diabo que usa as pessoas para dizer isso, e às vezes esses pensamentos. Nós viemos para a casa de Deus, Deus nos chamou para quê? Para adorar e servir. Dois motivos nós somos chamados. Nós somos chamados para adorar e para servir. Eu quero só adorar e não quero servir. Eu tenho que fazer os dois. Eu vou orar, eu vou adorar a Deus, eu vou amar a Deus, e como fruto do meu amor por Deus, eu vou servir o meu próximo, o meu semelhante. Amém? Depois nós encontramos a outra característica que nós podemos identificar um discípulo. Eu já falei isso 300 vezes aqui na igreja, né? É a obediência. João 8,31, Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Obediência. Não adianta a gente dizer, eu sou de Jesus,
eu sou de Jesus, mas não tem obediência. Nós temos no Brasil, nós temos uma quantidade de cristãos, que se dizem cristãos, mais da metade da população, né? Parece que é 58 milhões, não chega a ser a metade da população. 58 milhões, 48 milhões são considerados cristãos. São considerados cristãos. Agora, desses 48 milhões, cadê a obediência? Cadê a obediência? Então é importante nós olharmos para isso. Todo mundo faz, eu vou fazer. Não, não é todo mundo faz, eu vou fazer, não. Mas o irmão da Breia faz, o irmão da igreja gospel faz. Problema dele, meu irmão. Problema dele. Eu não vou fazer. Eu tenho compromisso com Jesus. Eu não tenho compromisso com a religião. O problema é que tem muita gente religioso, mas não teve um encontro real com Cristo. Então ele faz tudo que o pastor, às vezes tem igreja que o pastor diz até como é que a irmã tem que andar, não tem que andar, o irmão, tem que na hora do culto levantar, sentar, tá? E a pessoa faz tudo direitinho, do jeito que o pastor fala. Mas eu pergunto, você está fazendo tudo direitinho do jeito que Jesus quer? Você está fazendo do jeito que Jesus disse que é para fazer? Você está ali feito um robô? Porque eu já acho que você é robô. Você está na igreja, irmão, olha para o irmão e diz que te ama, irmão. Eu te amo, irmão. Eu te amo. Aí olha para o lado, diga que ama. Aí quando, ai meu Deus, é a Cláudia. Eu vou fazer que nem vi a Cláudia. Olha ali, eu te amo. Né? Então o que acontece não é que a gente vai deixar de fazer, de falar. É bom falar, eu te amo, meu irmão, né? Mas não é só falar, é estar na palavra. Então, obediência. Não adianta. E tem aqueles crentes que são fiscal de Deus. Os fiscais de Deus, ele fica olhando os outros pecar para contar para o pastor. Tem aqueles fiscal de Deus, que ele procura os irmãos, fazer os defeitos dos irmãos. Pastor, o irmão fulano, não sei quem, estava fazendo assim. Ao invés de ele chamar o irmão, conversar, dizer, olha irmão, eu vi você fazendo isso não fica legal para você como discípulo de Jesus, me desculpa eu estar falando, mas eu amo você, eu estou falando porque eu te amo. Pronto, resolveu. Aí ele vem contar para o pastor, e muitas vezes quando conta para o pastor, já contou para umas 10 pessoas antes, né, no meio do caminho. E aí vira fofoca. Aí tem que ter cuidado, né? Depois nós vemos João 13:34, quando Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se tiver amor pelo outro. Mas não é um amor sentimento, é um amor atitude. Não é aquele amor meloso, eu sempre falo isso. Tem duas coisas que eu tenho maior cuidado quando eu falo. É sobre o amor e sobre a santidade. Porque tem gente que quando fala em santidade, ele leva lá para o extremo, que não quer nem, não pode mais... Aí fica aquelas mulheres dizendo que para ser santa não pode tirar mais os cabelos do sovaco, não pode usar shampoo, não pode deixar o... Tem umas pessoas que têm uma visão de santidade, que o cabelo tem que ficar lá em cima, lá embaixo, aliás, né? Porque para ser santo precisa isso, então eu tenho muito cuidado quando eu uso o termo santidade. Santidade é ser separado para Deus. E não é porque você é separado para Deus, você vai ficar uma mulher feia, horrorosa, ridícula. Ficar bonita mesmo. Jesus, eu estou bonita para o Senhor. Né? E para o marido também, né? Importante. Então, amar o próximo. O amor que leva à ação. Que leva a entrar na situação, que leva a entrar no problema do outro, não para fofocar, não para sair falando da vida do outro, mas eu entrar no problema do outro para ajudar, ver o que eu posso fazer. Se eu não posso fazer nada, eu vou orar, eu vou me juntar com mais alguém para ajudar aquela pessoa, né? Então isso é o amor que leva à ação. É isso que Jesus fala. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se amardes uns aos outros. E por último, Jesus fala que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Dá fruto, dá resultado. Nós precisamos dar resultado. Resultado aqui no interior, frutos do Espírito Santo. Procurar ver, leia Gálatas 5, 19 a 22, e veja lá os frutos do Espírito, e veja daqueles ali, daquelas qualidades, o que não tem na sua vida, e fale com Deus: Senhor, eu não tenho isso aqui, eu preciso isso aqui para a minha vida. Às vezes é tão fácil a gente olhar o defeito dos outros, às vezes é tão fácil a gente falar: nossa, aquela pessoa é ríspida, aquela pessoa é grossa, aquela pessoa tem a cara fechada, aquela pessoa não sei o quê. É tão fácil a gente fazer isso. E nós? Nós olhamos para dentro de nós, verificamos se nós estamos dando fruto. Quais são... Faça um estudo, pega Gálatas 5 lá, ó, capítulo 5 de Gálatas. Está lá escrito, o versículo 19, ele diz assim, ó, ora, aí vai falando das obras da carne, né? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa. Então é importante, eu vou estudar isso aqui, pega cada um desses termos. O que significa idolatria? Pega o dicionário, estuda lá. Será que eu sou idólatra? Porque idolatria não é só... Tem gente que pensa que, porque eu sou católico adora a imagem. Tem tanto crente idólatra. Tem tanto crente idólatra. O que é que você está idolatrando? Idolatria é aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Aquilo é idolatria. Aquilo que você coloca no primeiro lugar na sua vida, acima de Deus, aquilo é idolatria. Pode ser até bom, mas é idolatria, né? Depois, lá no versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós precisamos disso aqui, dar frutos no nosso caráter. Às vezes as pessoas estão atrás de dom, de poder, de profecia, de revelação. Mas eu vou dizer para você, irmão, profecia, revelação, isso tudo passa. Vai ficar aí. Nós precisamos deixar Deus tratar no nosso caráter. O que tem no meu caráter que ainda não foi transformado. O que falta ser transformado no meu caráter. Então é isso que a gente precisa se importar. É isso que a gente precisa se preocupar. Nós vamos estar agora estudando no grupo de discipulado sobre os temperamentos. Nós vamos falar de temperamentos. Nós vamos abordar os defeitos e as qualidades dos temperamentos. E como eu posso remover aquele defeito da minha vida. Nós vamos trabalhar também sobre, tratando em cima dos maus hábitos, libertar dos maus hábitos. Então nós vamos estudar cada mau hábito que há em nós e vamos saber como remover aquele mau hábito dentro da palavra de Deus. É uma cura emocional, é uma cura, uma restauração do caráter, mas dentro da palavra de Deus. Nós vamos fazer tudo dentro da palavra de Deus, né? Então nós precisamos disso. Nós vamos estudar sobre a roda da vida, onde a gente vai ter algumas coisas que vocês vão ver na reunião, né?
Então essa é a nossa finalidade. Não falte no discipulado, vai ser muito bom. Essa semana minha esposa não estava bem, mas já melhorou, graças a Deus, né? Então assim, nosso objetivo é esse, é fazer seguidores de Cristo. Por que nós estamos procurando tratar com essas coisas? Abordar esses temas? Para que você e eu, que nós sejamos tratados, sejamos transformados, que nós possamos ser a semelhança de Jesus. Amém? E eu creio que quando nós somos discípulos, nós vamos contar com a presença de Jesus 24 horas em nossas vidas. E contando com a presença de Jesus 24 horas, a primeira coisa que acontece, nossas orações serão respondidas. Respondidas. Quer ter oração respondida? Deixe Deus tratar no seu caráter. Deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus tratar. Diga, eu quero me parecer com Jesus. Eu não quero parecer com como é que se fala? Com Richard Gere, nem com Brad Pitt, né? Até que o povo me acha um pouco parecido, né, com Brad Pitt. Então, assim, não quero essas coisas. Eu quero parecer com Cristo. Que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. Que elas olhem para você e vejam Cristo. E digam, realmente essa pessoa é um servo do Senhor. Essa mulher é uma serva do Senhor. Esse homem é um servo do Senhor. E nós sabemos, assim como aquele rei, com um grupo pequeno de pessoas, conseguiu retomar o reino. Porque depois que eles saíram dali, depois que eles eliminaram aqueles inimigos, e ele botou o pessoal no cavalo e levou eles. Vamos embora. Quando chegou lá, havia um batalhão esperando por ele, pensando que ele tinha morrido. E chegou lá com aquela família. E vai assim, quando nós chegarmos na presença de Deus, né? Chegarmos na presença de Deus e nós vamos ver Jesus face a face. E vamos levar outros conosco. Vamos apresentar ao Senhor aqui as pessoas que o Senhor me deu para eu cuidar, para eu discipular, as pessoas que eu pude alcançar dentro da minha limitação. Estão aqui, vieram comigo. Vieram comigo. Amém? Amém. Que Deus possa estar abençoando o seu coração e o meu coração. E que nós possamos realmente ser esse discípulo de Cristo. E fazer discípulo. Procure fazer discípulo. Senhor, eu me lembro que quando eu entendi sobre o discipulado, eu falei, Deus, eu quero começar a discipular alguém. Eu trabalhava, eu já estava na igreja, a igreja grande, mas eu não tinha discípulo, eu tinha um bocado de pessoas da igreja, mas eu não tinha discípulo. Uma pessoa que eu discipulasse. E aí um dia chegou uma pessoa na minha porta e disse assim, olha, é aqui que mora um crente? Sim, aqui. Não é porque minha professora lá na escola falou sobre as 4 leis espirituais. E eu queria que... Ela não deu para explicar melhor, não pôde, não teve tempo. E eu queria que alguém me explicasse melhor. Eu peguei, falei, pode entrar, todo sorridente, mandei entrar. Expliquei sobre as 4 leis espirituais. E falei, você quer entregar sua vida a Cristo? Quero, então ore comigo. Orou, recebeu Jesus. Comecei o discipulado com essa pessoa. E foram um bom trabalho, discipulando, trabalhando, né? E hoje está aí, pastoreando, cresceu, prosperou na vida. Graças a Deus. É assim que Deus quer que a gente faça. Cuidar de alguém. Ser discípulo de fazer discípulos é cuidar de alguém. De quem que você está cuidando? Peça sabedoria a Deus. Peça discernimento. Para que você tenha alguém que você possa cuidar para Deus. Cuidar para Deus, não é para você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra.
E eu peço a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos discípulos de verdade e a fazermos discípulos. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. E que o Senhor abençoe cada um deles. Que nós possamos entender essa mensagem. Que nós possamos entender essa convocação do Senhor para fazer discípulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.